Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, o evangelho de hoje ainda continua sendo de São Marcos, mas deu uma mudança por conta da festa litúrgica que a igreja celebra hoje. O evangelho foi para Marcos 16, versículos do 15 ao 18, aquele evangelho onde Jesus envia seus apóstolos para serem suas testemunhas e anunciar o evangelho. E todo aquele que crer e for batizado será salvo. Todo aquele que não crer, Jesus diz que já está condenado. Então, por que a igreja coloca esse evangelho hoje? Exatamente porque a igreja celebra hoje a conversão de São Paulo, a conversão do apóstolo Paulo. E hoje, a primeira leitura pode ser do Atos dos Apóstolos, capítulo 9, ou do Atos dos Apóstolos, capítulo 22. E o capítulo 22 é onde o próprio Paulo vai falar sobre a sua conversão. Ele mesmo dá testemunho diante das autoridades judaicas. Capítulo 22, a partir do versículo 3, Paulo diz assim: Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas fui educado nesta cidade, formado na escola de Gamaliel, seguindo a linha mais escrupulosa dos nossos antepassados, cheio de zelo por Deus, como todos vocês o são agora. Perseguia mortalmente este caminho que Paulo diz é a Igreja Católica. Perseguia mortalmente a Igreja. Perseguia mortalmente os cristãos. Lembra que Jesus diz a Paulo, a gente vai ver aqui mais à frente, que o próprio Paulo perseguia Jesus. E Jesus é formado, o seu corpo místico, a igreja, por cada membro da igreja. Versículo 4. Perseguia mortalmente este caminho, prendendo e lançando à prisão homens e mulheres, como o sumo sacerdote e todos os anciãos podem testemunhar. Eles até me deram carta de recomendação para os irmãos de Damasco, e para lá me dirigi a fim de trazer algemados os que lá estivessem, a fim de serem punidos aqui em Jerusalém. No entanto, aconteceu que a viagem, estando já perto de Damasco, aí pelo meio-dia, de repente uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, caiu do cavalo, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E São Paulo vai dizer: Eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ele me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você está perseguindo. Veja, Jesus já tinha morrido e ressuscitado e subido aos céus. Como Paulo poderia estar perseguindo Jesus? Paulo estava perseguindo os cristãos. Paulo estava perseguindo os membros do corpo de Cristo. Por isso Jesus não tem cerimônia alguma em dizer que Paulo o perseguia, porque eu e você, depois de batizado, formamos o corpo místico de Cristo, formamos a igreja, una, santa, católica e apostólica. Então Paulo perseguia a igreja, e veja o que acontece com Paulo. E ele continua: Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então perguntei: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me respondeu: Levanta-te e vai a Damasco. Aí vão explicar-te tudo o que Deus quer que você faça. Como eu não podia enxergar por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco guiado pela mão dos meus companheiros. Então veja, não adianta perseguir a igreja, não adianta tentar perseguir a igreja católica, porque o próprio Jesus é o guardião da igreja. Ou melhor, a igreja é o próprio Cristo. Veja que Jesus diz, referente aos membros da igreja: Paulo, por que
me persegue. Porque Jesus e a igreja é uma coisa só. Jesus é cabeça da igreja e nós, os batizados, formamos o seu corpo. É por isso que depois que Paulo tem um encontro com Ananias, e Ananias vem falar de tudo aquilo que Paulo precisava ouvir a respeito do projeto de Deus para a sua vida, logo no finalzinho, a partir do versículo 14, veja o que Ananias vai dizer, né? Então ele me disse: o Deus de nossos antepassados o destinou a conhecer a sua vontade, a ver o justo e a ouvir a sua voz. Esse justo que Ananias diz que Paulo foi destinado a ver é o próprio Jesus. Porque você vai ser a sua testemunha de todas as coisas que viu e ouviu diante de todos os homens. Porque o evangelho de hoje fala de Jesus enviando as suas testemunhas. Exatamente por causa do versículo 15. O apóstolo São Paulo, que se converte hoje, depois do encontro pessoal com Jesus, Ananias diz: porque você, Paulo, vai ser a sua testemunha de todas as coisas que viu e ouviu diante de todos os homens. Mas para isso é preciso Paulo não somente ver Jesus, crer em Jesus, mas receber da parte da igreja. Ananias podemos assim dizer, da hierarquia da igreja, que foi parte do projeto de Deus para a conversão de Paulo, que é testemunha do evangelho, e no versículo 16 acontece a segunda parte do evangelho de hoje. Quem crer, Paulo creu, e for batizado, será salvo. Versículo 16. Agora, não perca tempo, disse Ananias a Paulo. Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele, o nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, a conversão de Paulo é exemplo para a nossa conversão, mas a conversão de Paulo é exemplo maior para os perseguidores da igreja. Não adianta perseguir a igreja. Quando Paulo pediu as cartas a Gamaliel para perseguir a igreja, o próprio Gamaliel disse a Paulo: Paulo, se esses homens servem verdadeiramente a Deus, eu digo a você, não tem como você guerrear contra Deus. Porque se você guerrear contra Deus, você perderá. Não tem como você lutar contra a igreja. Porque se a igreja é de Deus, ela não vai nunca sucumbir aos teus pés. E Paulo, quando saiu da presença de Gamaliel, saiu sabendo disso. Se é de Deus, não será destruída. Então, meus amados irmãos, que tenhamos a esperança de saber e ter a certeza que somos testemunhas de Jesus, fazemos parte da igreja, somos membros da igreja, e quem persegue a cada um de nós não é a nós que está perseguindo, mas sim a Jesus. E se persegue Jesus, não consegue triunfar sobre Jesus, sobre a igreja. Perecerá, porque não tem como contender, guerrear contra o próprio Deus e sair vitorioso, porque ele é vencedor desde o princípio. O próprio Jesus disse: eu sou o vencedor, eu tenho a chave da vitória em minhas mãos. Eu estive morto e agora vivo e vivo para sempre. Deus abençoe você. Fica na paz. O evangelho de hoje ficou um pouco longo, mas era necessário compreendermos estas verdades. A igreja triunfará sobre todos os seus inimigos.